O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o final. A terra começou, a morte ficou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre a terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nosso Deus, nosso Pai, Seu grande em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Pai, venha com o teu poder, Pai, nesta noite, meu Pai, essa noite dos milagres, essa noite da cura, meu Pai. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, venha, meu Pai, venha tocar nos nossos corações, meu Pai, venha falar conosco, meu Pai. Oh, Pai amado, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, glórias e glórias e glórias, aleluia, meu Pai amado, Espírito Santo, venha, meu Pai, venha abrir nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos entender, meu Pai, o recado que o Senhor vai passar para cada um de nós nessa noite, Pai. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês nessa noite, que é a noite, que é a quinta-feira da cura. E eu creio e tenho a certeza que o Senhor vai falar no coração de cada um de nós nessa noite. O Senhor está trazendo um recado para cada um de nós. E com certeza, hoje vai ser a noite dos grandes milagres, a noite da cura, a cura daquela enfermidade que já faz, às vezes até ano, que a pessoa tem batalhado e não tem conseguido, tem tomado remédio. A casa é a mesma coisa de uma farmácia e não tem virado nada, né? Mas hoje
o Senhor está entrando com as providências dele, né? E o Senhor, o Espírito Santo, deu uma palavra para nós estar administrando aqui nessa noite. A palavra fica aqui no livro de Efésios, livro de Efésios, capítulo 5, mas capítulo 5, versículo 14. O termo da palavra hoje é o seguinte: como você está andando, como nós estamos andando, né? A pergunta é essa hoje. Como nós, quando fala nós, estou incluindo eu também. Como eu estou andando, como você está andando. É o termo da palavra hoje, né? Versículo 14. Pelo que diz, desperta-o tu, que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então aqui o versículo 14, vamos voltar lá. Pelo que diz, desperta-o tu que dormes. É o que a palavra está dizendo, desperta o que dorme e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Versículo 15. Portanto, vedes prudentemente como tens andado. Portanto, vedes prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. Então aqui, no versículo 15, é como a palavra está dizendo: portanto, vedes prudentemente como andais, não como nécio. O que significa nécio? Nessa pessoa prudente, né? Estúpido, ignorante, está falando como nécio, mas como sábio. Então nós devemos procurar andar como sábio, não como nécio, que significa ignorante, estúpido, né? Agora no versículo, capítulo 5, versículo 5, capítulo 5, sedes, e para nós se tornar, vamos no capítulo 5 aqui, desculpa aí, capítulo 5 agora, do mesmo livro de Efésios: sede, pois, imitador de Deus, como filho amado, e andais em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta a sacrifício a Deus, e cheiro suave. Então aqui, quando a palavra fala como estamos andando, portanto, e diz aqui no versículo 14, né? Portanto, vedes prudentemente como os andais, não como nécio, como ignorante, estúpido, mas como sábio. Mas para nós andar dessa forma, veja bem que nós temos que se tornar o quê?
se tornar imitador do Senhor. Se tornar imitador do Senhor. Versículo 2: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, a forma, a Bíblia está mostrando para nós aqui a forma que nós devemos andar. Não como os estúpidos, ignorantes, mas andar, procurar andar imitando o Senhor. Quando se fala imitar o Senhor, às vezes a pessoa, acha muito difícil, né? O que é imitar o Senhor? Uma das partes está aqui, que a Bíblia não está relatando tudo, né? Se tornar imitador, andai em amor, porque Deus é amor. Então, andar em amor não é só falar andar em amor, colocar, viver esse amor, colocar esse amor em prática, né? Foi o que o Senhor fez por cada um de nós aqui, que a Bíblia está relatando, que Ele deu em oferta, sacrifício por nós. Então nós temos que procurar se tornar imitador do Senhor, né? Porque você veja, se tornar imitador do Senhor. Porque às vezes a pessoa para-se, mas se tornar imitador do Senhor, imitar a Deus, como que a gente vai imitar a Deus? Mas a Bíblia está mostrando aqui, a Bíblia está nos ensinando aqui a forma de nós se tornar um imitador a Deus. Às vezes, o ser humano, às vezes, acha difícil. Mas é difícil. Não tem como imitar a Deus. Como que não tem? Veja bem, o ser humano, a maioria do ser humano, não vê que o ser humano, a maioria deles procura imitar. Dá um exemplo. Uma pessoa, só um exemplo só. A pessoa começa numa área artística lá no mundo. Quando ele começa lá do baixo, ele começa ali fazendo aqueles showzinhos ali numa política, ali no aniversário, coisa. A maioria desse povo, do pessoal, a gente não tem nada contra, desse pessoal, dos grandes artistas, né? Famoso, né? Então eles não começou ali naquele auge, naquela forma, eles começou lá embaixo, eles começou ali no aniversáriozinho, na casa de um parente, numa época da política, ali naqueles comícios. Então eles começam realmente ali, naquela forma, né? Eles começam ali, e quando eles começam ali, pode observar que a maioria daquelas drupazinhas, elas procuram o quê? Está imitando aquela drupa, ou aquele trio que está lá fazendo aquela fama, isso, aquilo. Então a pessoa entra ali, e eles encontram ali uma facilidade ali para poder estar imitando aquela drupa que está lá no auge, que está lá no alto, né? Então eles entram ali imitando aquela drupa ali. É claro que ali, a passar do tempo ali, eles vão entrar no que é deles, no original deles. Eles vão cair a ficha, né? Ali eles já apanhou a prática, ali já caiu a ficha ali, aí eles vão pegar o original deles, mas eles começam ali, imitando outras pessoas. Então, por quê? Se a pessoa encontra facilidade para imitar lá um exemplo que eu estou dando aqui, passando, por que não nós não imitar o Senhor Deus? Não há, é muito mais fácil. Por quê? Porque veja bem a diferença daqueles que estavam imitando aquilo ali que se via o mundo, que agrada o mundo, e quanto a gente está procurando imitar o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós passamos a imitar, e se esforçar, e procurar imitar o que a palavra está dizendo para nós aqui, imitar o Senhor Deus,
nós estamos aproximando do Senhor, se envolvendo mais, se aproximando do Senhor, se aproximando mais da nossa salvação, crescendo, crescendo mais no nosso crescimento espiritual, nós passamos mais a ter intimidade com o Senhor, porque quando nós passamos a procurar imitar o Senhor, é claro que nós vamos procurar se envolver mais, nós vamos estar mais conectado com as coisas dele. Então a diferença está aí. Então por quê? Porque encontrar, não tem como achar dificuldade para procurar imitar o Senhor. E veja bem aqui, ó, falando de imitar, procurar ser o imitador do Senhor, veja bem aqui no livro de Gênesis, no livro de Gênesis aqui, veja bem aqui, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domina sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então veja bem que o Senhor nos fez, né? Aqui que ele disse aqui, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando se fala o homem, é vice-versa, é homem e mulheres. A Bíblia relata, fala homem, mas é vice-versa. Então o Senhor fez cada um de nós, a imagem e a semelhança dele. Então nós temos que se tornar imitador dele, né? Então quando nós se tornando imitador do Senhor, nós aproximamos mais dele, nós passamos a ter mais intimidade com ele, nós passamos a estar mais conectado com as coisas dele, né? Então é isso, né? Que está aqui, sedes imitador de Deus, como filho amado. Então o que a palavra hoje está dizendo para cada um de nós, para que nós se tornamos imitador do Senhor. Porque nós temos que ser imitador do Senhor, né? Nós não podemos ser imitador de outras coisas. Nós temos, e de que forma que quando nós se tornamos imitador do Senhor, nós se tornamos ter a aparência dele, né? Ter o brilho dele, o caráter dele, né? Então, quando se torna imitador dele, nós passa a ter o brilho, passa a ter o caráter, passa a andar em santidade, reto no caminho dele, em santidade com ele, conectado cada dia mais com as coisas dele. Então, quando nós se tornamos imitador, nós aproximamos mais do Senhor, nós estamos em direção à salvação, nós estamos no caminho, porque se nós não procuramos se tornar imitador do Senhor, é claro, vai procurar se tornar imitador de uma coisa que nos leva nós a nada, né? Então nós temos que ser isso aqui, ó, andar em amor, né? Que sedes imitadores de Deus como filho amado, e andais em amor, como também Cristo vos amou e se entregou. Então, a forma que nós devemos lutar, que temos que batalhar, lutar para andar, é dessa forma, né? Sempre imitando o Senhor. Por isso que o termo da palavra estava dizendo, como tem andado, né? Porque nós temos que andar como imitador do Senhor, né? Nós temos que andar como imitador do Senhor, porque se nós passar a andar dessa forma que está aqui no versículo 15,
Vede prudentemente como andais, não como nécio, ignorância, estupro. Então aí, nós não estamos sendo imitador dele. Porque nós, como a imagem e a semelhança dele, nós temos que andar dessa forma, com sabedoria. Porque está aqui, andais não como nécio, mas como sábio. Porque, meu amigo, quando nós usamos de sabedoria, a sabedoria vem da onde? Vem do Senhor Deus. Quando se trata de sabedoria, a gente volta lá, você olha lá naquela passagem de Salomão, né? A questão de sabedoria, né? Que Salomão, quando Davi faleceu, então aquela responsabilidade foi entregada nas mãos de Salomão. Então Salomão ali, ele sabia que aquela responsabilidade um dia ia ser passado para ele. Então ali de repente surgiu, o pai veio a falecer, e aquela responsabilidade foi colocada nas mãos dele. E quando aquela responsabilidade foi colocada nas mãos de Salomão, Salomão se sentiu perdido ali, diante daquelas situações. Salomão se sentiu perdido ali. Então ali, ele olhou pelas situações, o que ele viu ali, que ele precisava ter sabedoria. Então ali o Senhor Deus estava observando, observando a Salomão. Estava observando a Salomão. E o Senhor Deus, ele pega e disse para Salomão: pede o que quiser, que eu farei. E quando o Senhor falou para Salomão, porque o Senhor Deus sabia que Salomão precisava, era de muita sabedoria. Então ali, veja bem, Salomão tinha tudo ali para pedir, riqueza, outras coisas, mas Salomão via ali que ele precisava, ele estava se sentindo perdido ali, diante daquela grande responsabilidade. Ele falou: Senhor, aqui eu quero que tu me dá sabedoria. Eu preciso de sabedoria para me saber, para me poder ter como eu entrar e sair e como resolver as situações desse povo, porque é grande, é numerosas a quantidade de pessoas, é tão grande que é como se fosse o pó da terra. Agora imagina você, ele se comparando àquela quantidade de pessoas como se fosse o pó da terra. Então, ele falou: a quantidade é grande, é como se fosse o pó da terra. Então, eu preciso de sabedoria para me saber como resolver as situações de todo esse povo. Então, ali, naquela resposta do que ele pediu para Deus, para o Senhor Deus, agradou mais a Deus. Por quê? Porque quando se trata de sabedoria, se torna ser um imitador do Senhor. Quando se trata de sabedoria, nós aproximamos mais do Senhor. Quando se trata de sabedoria, nós encontramos mais facilidade para resolver todas as situações
que se encontra diante de nós, dos problemas, das lutas, das dificuldades, porque quem não tem lutas hoje, né? Inclusive o cristão que não enfrenta luta, o cristão que chegar e falar, eu não sei o que é luta, vocês falam que luta, tem batalha, é isso, aquilo, eu não sei o que é isso, eu não passo por isso, tem alguma coisa errada. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer espada. E que espada? Qual que é a espada que o Senhor Jesus está falando? A espada é as escrituras sagradas. Então, enquanto nós estiver aqui com os pés sobre essa terra, nós vamos ter que guerrear. Nós vamos ter que guerrear, porque nós temos que guerrear e temos que vencer. Porque ou nós vencemos esses inimigos, ou ele nos vence. E o Senhor diz, eis que eu dou poder para pisar em toda serpente e escorpião. Então o Senhor já deu poder para cada um de nós, para mim, para você, ele já deu esse poder para você pisar, não com teus pés, mas com a palavra de Deus, com a sabedoria. Então aí nós estamos sendo o imitador do Senhor, nós estamos no caminho, em direção. Então essa luta, essa guerra, nós temos que vencer ela todos os dias, 24 horas, porque ali nós estamos em direção. E aonde que nós vamos ter o vencimento, a vitória total dessa nossa guerra aqui? É quando o Senhor pedir a nossa alma, que nós ir para aquele lugar, aonde Ele está dizendo, na casa do meu Pai, há muita morada, eu estou indo para preparar lugar. E Ele disse, eu quero que todos estejam, aonde eu estiver, lá no livro de João, Ele está falando, olha que bacana, olha que carinho, olha que amor. Isso que é amor. O próprio Senhor Jesus está dizendo, eu quero que aonde eu estiver, que todos estejam junto comigo, perto de mim. Então esse lugar já está preparado para todos. Para aquele que está no caminho do Senhor, para aqueles que estão lá no mundo, para aquele que está lá no crime, para todos. Para aquele que está naquele crime dos mais bárbaros, para aquele que está lá de trás das grades, esse lugar está preparado para todos. Está preparado para todos. E o Senhor está esperando, mas Ele mesmo, Ele sabe e fica triste que infelizmente nem todos vão para esse lugar que Ele está esperando, que Ele a preparou, que Ele está esperando com todo o amor. Então, a nossa guerra, ela continua, enquanto nós estivermos com os pés aqui. E para nós vencer, nós temos que ser esse imitador dele. O que a palavra está dizendo aqui. Nós temos que ser imitador dele. Porque se nós for isso aqui, inércio, ignorante, estúpido, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Aliás, o contrário, vai chegar naquele lugar. Vamos falar o português, no inferno. Porque a estupidez, a ignorância só nos leva nesse lugar. Mas quando se trata de sabedoria, se trata das coisas de Deus, é aproximar de Deus, é se tornar o imitador dele, que é a imagem e a semelhança. Então, essa é a palavra de hoje. Então veja bem, pelo que diz, despertais. Ó tu que dorme, levanta-te. Então quando fala essa palavra aqui, despertai, vós que dorme, são muitos. São muitos que estão dormindo, não é numa cama. Quando está
andando aqui como nécio, está dormindo. Porque quando se despertar, não é quer dizer que a pessoa está dormindo lá na cama, não. É quando a pessoa está andando inércio, na estupidez, na ignorância, na rebeldia, praticando aquilo que é contra os princípios do Senhor. Então essa pessoa está dormindo, precisa se despertar e procurar entrar no caminho, se tornar o imitador do Senhor. Porque veja bem, é como eu disse, a pessoa às vezes não acha tão fácil imitar uma pessoa que não vai lucrar com nada daquilo. Às vezes a pessoa acha tão fácil remedar que eles falam, imitar ali a pessoa, às vezes do jeito de andar, isso, aquilo. Por que não imitar, se tornar o imitador do Senhor? Porque quando nós se tornamos o imitador do Senhor, nós estamos aproximando da salvação. Nós estamos aproximando desse lugar que o Senhor já preparou para cada um de nós. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Eu vou estar desligando essa live um pouquinho, 1 minuto, 2 minutos, e então a palavra de hoje, minha amiga, a palavra de hoje é esta. Vai ser mais rapidinho, mas o que vale não é a quantidade, é a qualidade. E eu creio e tenho certeza que o Senhor já falou com cada um de nós. Porque quando se trata, por que cada um de nós? Porque essa palavra é para mim também. Muitas das vezes eu estou administrando, eu entro na administração da palavra, eu tomo puxão de orelha também. O Espírito Santo me cobra. Porque eu tenho que ser, não é só passar para meus irmãos, eu tenho que ser esse imitador de Deus. E eu quero ser esse imitador de Cristo. Eu quero ser. Porque nós sendo o imitador, nós estamos mais ligados com as coisas de Deus. Nós estamos mais conectados. Nós estamos no caminho, nós estamos em direção à salvação, nós estamos em direção a esse caminho, a esse lugar que Ele já preparou, que Ele está esperando para cada um de nós. Então, nesse momento agora, nós vamos orar. Eu vou desligar uns 2 minutos e vou estar voltando para orar. E eu convido você que está acompanhando ao vivo, que volte, ou se não tiver tempo para participar da oração, depois abre essa live e participa da oração, né? E nós vamos orar, se for, mesmo que, porque quando se trata que é a quinta-feira da cura, mas eu não tenho problema nenhum de saúde. Então quando se trata de cura, muitas das vezes nós preocupamos com aquela enfermidade que está ali no corpo físico. Ou nós preocupamos com aquela enfermidade que está no corpo físico daquele parente. Aquele parente que está com aquela enfermidade, se você pudesse, você enfiava aquela mão. Você já pensou quando você vê ali, você vê ali um parente ali, por exemplo, eu vivi isso aí. Antes da minha esposa falecer, que já faz uns 8 anos que Deus recolheu ela, que levou ela. Então, quando ela estava com aquela enfermidade, isso é do ser humano. Às vezes eu tinha vontade nas épocas, às vezes eu não estava ali conectado assim, com as coisas de Deus, mas eu sentia aquela vontade de enfiar a mão e arrancar aquela enfermidade que estava lá de dentro dela, arrancar aquele câncer que estava lá de dentro dela, mas não é exatamente dessa forma, né? Então é assim, nós quando vemos um parente que está nessa situação, é vontade de enfiar a mão lá, mas nós esquecemos que a pior enfermidade é aquela que está cravada na alma.
Porque às vezes a gente batalha para aquele parente ou aquele conhecido ser curado daquela enfermidade física. E a alma, como que está? Aí cura, não quer dizer que tem que ser curado do corpo físico, mas não é tudo. Às vezes a pior enfermidade é a que está na alma. Às vezes cura aquela que está no corpo físico, mas o Senhor vem, pede a alma daquela pessoa, e aquela pessoa perde a salvação. E aí? Ficou tudo em vão o que fez. Porque a Bíblia mesmo relata, louco, se hoje eu pedir a tua alma. Então já pensou? Então por quê? Então nós temos que buscar pela cura física, sim, porque nós temos que cuidar do nosso corpo físico. Porque quando nós estamos cuidando do nosso corpo físico, não é só de um corpo. Porque enquanto nós estamos com o pé aqui sobre essa terra, o nosso corpo é muito importante, porque nosso corpo não é exatamente só um corpo, ele é templo de Deus. Ele é templo de Deus. Então, quando a pessoa vai no médico e procura tratar daquela enfermidade que está no corpo ali, está tratando não só do corpo, está tratando, zelando, cuidando do templo de Deus. Então é importante cuidar do corpo físico. É muito importante, porque às vezes a pessoa fala, não, o corpo não significa. Significa sim. E como significa? O corpo, o Senhor já fez nosso corpo físico para ser templo de Deus. Mas infelizmente muitos têm usado o templo de Deus para outros tipos de coisas, né? Mas que essa palavra fica no coração de todos nessa noite. Temos que batalhar para se tornar imitador do Senhor. Porque quando nós passamos a andar com sabedoria, né, como está aqui, escrito aqui, né? Como nós passamos a andar como sábio, nós se tornou imitador do Senhor. Aí quando se torna imitador do Senhor, nós só tem a ganhar. Nós não tem a perder nada. Amém? Glória a Deus. Então, dentro de 2 minutos, nós vamos voltar para orar. Então, você é minha convidada, você é meu convidado, para nós orar. Às vezes você sabe de alguma pessoa que está precisando de muita oração. Então, nós vamos unir a nossa fé daqui 2 minutos. Por que às vezes eu faço essas 2 lives? É por causa do tempo, mas é a continuidade dessa primeira. É por causa do tempo, porque às vezes a gente entra em oração e vence o tempo e a oração fica cortada. Então por isso que às vezes eu faço 2 lives por causa do tempo. Então em 2 minutos nós estamos voltando, amém?